Boa tarde, boa noite. Hoje, especialmente, vamos aqui trazer duas pessoas muito queridas, né? São pessoas, assim, da doutrina, mas que moram fora do país, são norte-americanos, o Jonathan e a Janice, pessoas, assim, muito queridas na nossa doutrina, na nossa irmandade, Flor da Montanha, e que, né, é uma riqueza, assim, para nós, assim, porque todos nós sabemos aqui que o Jonathan, né, e a Jane sempre foram muito queridos pela nossa querida Mãe Baixinha, e fala-se, né, até que era assim, porque todos nós consideramos filhos, né, como mãe, tinha uma grande legião de filhos, e ele, né, especialmente, né, para nós aqui é tipo o filho mais velho, o primogênito, o filho mais querido. E hoje, então, é com muito prazer que a gente vai aqui trazer um pouco nossos queridos irmãos para conversar, para nos deixar um pouco aqui a sua história, né, de como que foi sua relação com a nossa querida mãe, com a nossa querida baixinha. O Jonathan e a James, eles são terapeutas, né, trabalham há muitos anos com terapias, utilizando o nosso sacramento, né, também são dirigentes de uma igreja em Oregon, né, nos Estados Unidos, né, também com 27 anos, e, enfim, estamos aqui diante desse casal, né, e apresentar aqui ele um pouco para vocês. Seja bem-vindo, Jonathan, James, por favor. Olá. Olá. Então, tá pronto para a gente falar? Então, James, assim, e Jonathan, eu gostaria, assim, primeiramente, de saber um pouco de vocês, como é que foi essa aproximação com a nossa querida Mãe Baixinha, né? Como é que foi essa aproximação de vocês e todo o desenvolvimento de trabalhos que vocês passaram a ter a partir dessa relação com ela, né? E falar um pouco dessa história, como que aconteceu, né? E, enfim. Ok. Olha, eu acho primeiro importante entender o movimento dentro da doutrina do Daime, porque nós chegamos pela o lado de cura que abriu inicialmente com o próprio mestre Neu, quando ele abriu os trabalhos de cura, e dentro da forma mediúnica que ele fez, né, que não foi incorporação, mas foi um outro tipo de fazer trabalho de cura. Seguindo a ele, o padrinho Sebastião abriu o espaço de trabalho de cura, de mediunidade mesmo. E esse, em sequência, abriu para outras pessoas. E, particularmente, quero falar sobre o próprio José Rosa. José Rosa chegou do Daime, como muita gente, pela doença dele. Ele pegou o câncer brabo do pâncreas e em janeiro de dezembro, desculpe, de 88, ele voltou para o Brasil, para Mauá, e dentro da cura dele, ele entrou da doutrina do Daime, porque a guia dele mostrou para ele, ou ele pode morrer, ou ele pode entrar na doutrina. É outra história para outro dia, mas ele entrou. Ele já tinha uma amizade com Baixinha, mas não foi dentro do Daime, foi porque ele era terapeuta e dentro do trabalho de cura dela, eles conheceram
foi no Rio de Janeiro, dentro da turma de pessoas fazendo cura, fazendo terapia, fazendo coisas também mediúnica. Mas antes do Daime, ele conhecia ela. E antes então, dentro dessa história, antes do câncer dele, ele trouxe um grupo dos clientes dele, da terapia, eu estava para Mauá, para fazer um workshop. Eu não tinha nenhuma ideia para entrar no Daime. Não sabia nada. A gente chegou porque o Zé Rosa, ele prometeu, ele falou, John, vamos para esse comunidade na montanha do Brasil e vamos fazer um mês. E dentro desse mês, você vai fazer 10 anos de terapia e 10 anos de meditação em um mês. Foi isso. E eles tomam um chá. Eu sabia só isso. Ninguém sabia nada do Daime, de ayahuasca na época. Foi bem antes. Agora a ayahuasca está no mundo inteiro. Mas, né? Então, antes do câncer dele, ele levou eu e poucas pessoas. Baixinha juntou com ele, ajudou ele nesse workshop. Esse foi dezembro de 88. Baixinha entrou no Daime bem antes dessa data também. Então, principalmente, a ligação foi dentro da cura. Eu não sabia nada de mediunidade, eu era um acupunturista, mas bem dentro desse jeito de remédio chinesa. Quando eu encontrei Baixinha, foi em Mauá, ao lado da comunidade, tem uma barreira, e o Zé Rosa me apresentou ao grupo. Nunca ouvia nada dessa mulher. Eu via ela. Na época, ela foi outra pessoa. No final da vida dela, ela foi outra pessoa. A gente conhecia ela foi gordinha, assim, bem assim, né? E 8 não. 88, muito dinâmica, muito forte. Mulher pequenininha, com esses olhos cruzados. E realmente meu sentimento foi, olha, eu acho que eu vou tirar minhas roupas, deitar no chão e pedir perdão, porque essa mulher está vendo tudo de mim e ela é outra pessoa de outra dimensão. Foi inicialmente, e ela estava no jeito dela, sabe, nos anos finais ela foi mais amorosa, mas ela foi mais vovozinha, né? Dizem claro. Sempre isso. Sempre bum. Baixinho não fala em inglês, ela não fool around. Ela não fooled around. Ela tum. Então a gente entrou esse mês do trabalho, foi muito forte para mim. Muito forte. O Daime me pegou, o Alex Polari me dando copo cheio de assim, porque ele viu que eu precisava muita cura. Deu Daime copo cheio e eu passei muita coisa. E entre tudo, Baixinha mostrando a forma de cura dela, mediúnica, que eu nunca vi, nunca tinha nenhuma ideia desse mundo de cura que ela mostrou. Mas eu fiquei completamente fascinado, olhos abertos, mas nunca imaginei que eu pude fazer nenhuma forma como ela. Mas, o último dia, a gente estava sentado numa roda, né? O próximo dia foi marcado para a gente voltar para os Estados Unidos.
ela dando um dharma para todo mundo. Bom, e ela olhou para mim e ela falou: olha, você pode fazer o que eu faço. Literalmente, eu virei assim. Ela está falando com quem? Não, realmente. Mas o que aconteceu? Depois, esse foi o final, foi o encontro final. Aí a gente entrou nos carros para descer para Rio de Janeiro. Chegamos, sabe, embaixo da montanha, entramos nesse highway entre Resende e Rio de Janeiro, paramos numa loja para pegar alguma coisa. E alguém me chamou, a baixinha está te chamando. Eu cheguei, baixinha, deitado no banco, em frente da van, passando mal. E ele me pediu para ajudar ela. Ela vai, como eu vou ajudar? Ela é curadora de autoconhecimento. Eu sou um acupunturista, não sei nada. Mas, ok, baixinho me chamou. Eu abri, foi a primeira vez realmente que eu abri minha mediunidade. Fiz uma limpeza para ela e ela levantou perfeitamente, abriu a história. E esse é um ponto importante para baixinha. Ela chamou a gente, e chamou muita gente, e mostrou pela a entrega dela, mostrou realmente a realidade da cura, da mediunidade, e chamou a gente para pisar com firmeza, com fé. Uhum. Não, se fica tímido, não entrou. Mas ela mostrou pela a vida dela, pela a coragem dela, né? Ela era ela. Ela era ela. Ela não tem pretensão nenhuma. Ela mostrou a realidade da mediunidade, da cura, da fé, da espiritualidade. E se a gente tinha coragem para entrar, para deixar a mente, deixar o ego e entrar com ela, a gente aprendeu tudo. E esse foi o começo. Esse foi fevereiro início do fevereiro 89. Não, 88. Foi o ano do fardamento dela, né? Eu assim, né? Eu busquei um pouco do seu trabalho e vocês passaram a trabalhar juntos, né? Nesse mesmo trabalho terapêutico que você foi lá a primeira vez em Mauá, né? E daí ela te reconheceu, ela te chamou, para mim, né? No meu entendimento, ela ali para você ter a prova de que você realmente, né, podia trabalhar e ajudar, né? Isso acho que foi uma experiência assim, né? Eu me senti muito isso agora fortemente assim. Mas vocês passaram a trabalhar juntos já em que período? Esse trabalho que vocês começaram a desenvolver? O próximo passo foi janeiro de 91. Foi depois a cura do Zé Rosa. Ele entrou na doutrina. Também eu me fardei no dia de São Pedro, 90. No final de junho, 90. 91 foi outro workshop lá em Mauá. E aconteceu o seguinte: o próprio Caboclo Tupinambá, pela ela, ele fez uma mesa branca. E ele chamou a gente, ele falou: quem tem pergunta? Eu falei: Caboclo, eu tenho pergunta. Por que eu estou dentro de uma
uma linha espiritual tão longe da minha casa. Eu moro lá em Oregon, nos Estados Unidos. Ninguém sabe nada de mediunidade, da espiritualidade, do Daime. Por quê? Ele falou para mim, quem botou você, nasceu lá? Ele falou, porque você está lá. Então, ele não me deu resposta, ele voltou a pergunta para mim. Depois ele abriu um espaço de mediunidade, eu comecei a tremer, quase pular, e ele começou a falar, firma seu aparelho. Mas eu não conhecia nada de português, eu não entendi o que ele está falando. Firma quê? Eu estava pulando, ele me jogando assim. Esse foi um outro passo. Esse foi em 91. 96, abril de 96, o próprio José Rosa morreu, faleceu. De outra coisa, outra história. Eu fui para o Brasil, depois da passagem dele, eu encontrei baixinho na casa dela, lá em Laranjeiras. E ela falou para mim, olha, você tem que assumir a liderança de Mauá. Só você. E eu pensei, olha, se eu faço assim, minha mulher vai me divorciar, meus filhos vai me jogar fora. Então, eu não obedeci. E a próxima vez que eu encontrei ela foi em 2001, foi depois, um ano depois, o derrame dela. Isso. Sabe? E a gente não tinha nenhum contato entre esses 5 anos. Foi nada, só minha vida continuou, a vida dela, e ela caiu no negócio. Depois, ela mandou uma mensagem pela Ana Maria, sabe, a Ana Maria, dela, porque a Ana Maria estava morando nos Estados Unidos. E ela falou pela Ana Maria que o próprio José Rosa, da onde ele o outro lado, no astral, estava mandando que ela e eu recomeçar nosso trabalho que começou lá em Mauá. Ele estava mandando. E realmente eu confesso que eu não acreditei. Não acreditei. Não. Mas é interessante, é uma coisa interessante. E é uma outra história. Eu tinha um sonho muito claro, José Rosa me falando, olha, eu estou mandando, você vai obedecer. Então, obedeci e abriu a história. Esse foi maio de 2001. Chegamos, nessa época, Jenny vai falar depois, porque ela chegou um ano depois. But I was with the kids. E ela had to be with the kids. Ela ficou em casa com os filhos, e eu fui para o Brasil vamos ver o que vai acontecer. Realmente, quando eu encontrei Baixinha nessa ocasião, eu fiquei chocado. A diferença entre a mulher que eu conhecia antes, dinâmica. Mudou muito depois. Falando sempre, chamando séries, todo mundo dança, e essa mulher quase não pôde andar, tremendo. Depois do derrame. Fiquei chocado. O que vamos fazer? Então, mas, dentro dela ficou a mesma pessoa. O corpo dela balançou, mas o espírito dela foi a mesma coisa. Encontrei Ana Páscoa. Ana Páscoa, só na época, foi cuidado da Baixinha. Ela não queria nada desse negócio de cura, de tomar daime, deitar. Ana era doutrinado mesmo.
Mas começamos com um grupo de 12 pessoas lá em Morgenlicht, lá em cima, né? Bom Jardim. Bom Jardim, né? Próximo de Lumiar. Lumiar, lugar maravilhoso. Lugar bonito. Começamos, mas primeiro foi duas coisas que aconteceu que eu vou contar. Uma, tivemos negociar sobre a forma dos trabalhos, porque, olha, vamos ficar na verdade, Baixinha não gostava nada realmente, ela não gostava de coisas bem formal, bem cerimonial. Ela gostava de coisas de coração, coisas livres, realmente. E a gente, não é batalha não, mas foi uma negociação. Como vamos fazer a forma desse trabalho que tem essa qualidade de ficar aberto pela a intuição, entra para os guias, mandar, mas também com a forma, a segurança de roda do daime. Essa foi uma negociação. E esse desenvolver, porque depois dessa data, a gente fez juntos mais ou menos 25 workshops. 25 workshops. Então, chegamos, não sei totalmente os trabalhos que a gente fez, talvez chegamos pelos 100, não sei, 90, 100. Every year? Muita coisa. Right? All together, how many work? We did 25 workshops, more or less. Each one had 6 or 7 things. At least 6 or 7, and then we would go to church. Então, 150. 10. Uau! 8 to 10 works. São muitos trabalhos, muita experiência. Então, esse foi o primeiro. Segundo foi o primeiro trabalho. Olha, esse como é que aconteceu. Nos anos finais da vida dela, ela só tomava daime comigo. E o Marcelo não gostou. Ela só tomava daime quando eu... E nem todo o tempo, mas às vezes eu dei para ela um pouco de daime. E abriu uma cura para ela. Esse foi a coisa mais maravilhosa, porque ela melhorou muito dentro dos nossos trabalhos, ela mesma. A firmeza dela, a saúde dela, fez muito melhorado. Inclusive, tem um dos últimos hinos, né, ofertado a você, né, aquele que fala quando o daime chega, é isso? É isso. Ela recebeu 8 hinos. Eu tenho o inário dela para mim. Para você. Por isso que eu falo que você era o primogênito dos filhos que ela tinha espalhado pelo mundo. Então, começamos em 2001. E tem muita história, mas eu vou passar para Jane falar when you met her. You didn't speak I met Baixinha. I didn't speak any Portuguese, and I'd come to a women's weekend of works in Mauá, and then went to come home to Rio, and I went to visit Baixinha because... What year? 2000? Então, 2000, ela estava fazendo trabalhos em Mauá, um encontro de mulheres. E na volta para Rio de Janeiro, ela foi para visitar Baixinha na casa dela. And we spent, 2-3 hours, and she just talked to me. And I understood most of it. E na época, Jenny entendeu bem pouco de português, mas Baixinha, no jeito dela, né? Baixinha começa a falar, e Jenny entendeu quase tudo, de coração. And then I started coming to the workshops. E um ano depois, ela começou de
de trabalhar com a gente dentro dos workshops. Os inícios não foi com ela, mas ela entrou na roda. E também entrou Sebastião, Clarice, Ana Paula, entregou. And Norberto trabalhou com a gente na época também, and sabe? Carlos César would work with us also. Carlos César. And I was freed of my children. Sort of. Deixamos os filhos em casa. É outra história. Deixamos os teenagers sozinhos em casa, quase. Terrible. Sobrevivemos, mais ou menos. Mas hoje eles seguem vocês, né? Tem essa coisa da família hoje também, né? Eles participam, né? Pelo menos dos últimos que eu pude, né, ver, né? Eu tive o prazer de ir lá, né? O presente que vocês deram, oportunidade desse trabalho que vocês desenvolviam com ela, juntamente com ela, e que desenvolve ainda. Né, e a sua família toda, né, ali, juntos, né, isso é uma maravilha, né, isso é um presente. Mas esse também foi pela ela, porque, sabe, que nossa vida não temos avós, eles não têm avós. Meus pais morreram quando eu estava criança, e os pais da Jane estavam bem velhos também, a mãe dela mais com a mente rolada. E Baixinha entrou como madrinha e como avó. And para mim, like a mother that I never had. E para mim também, mamãe, como muita gente, certo? Com muita, todo mundo chama mamãe. Tu sabe essa história, quando ela estava no hospital, e sabe, e eles, a enfermeira falou, não, só pode entrar para visitar ela, a família dela, família íntima. E depois de 2 semanas, ela falou para a Ana Paula, essa mulher, ela tem filhos mais velhos do que ela, como é? Eu tenho filhos negros, filhos japoneses. Como é? Não é? Todo mundo chegava a dizer que era filho. Não é? E foi ela. Well, and then when Baixinha came, I was new to any of this work because I was very held back from it. And then being in Brazil and having, or just watching Baixinha and Ana, I felt like I was getting a personal tutorial for 3 weeks. Incrível, porque Jane também ela é muito doutrinado, ela é bem firme, dinamista, e ela chegou também bem novo para esse trabalho, esse tipo de trabalho, mas queremos trabalhar juntos e não ficar tão separado. E ela falou que ela começou de observar Baixinha e Ana Páscoa trabalhar dentro do salão, dentro dos trabalhos, e ela falou que foi um tipo escola graduada para ela. When I was in kindergarten, I was in graduate school. E ela também foi bem na escola primeira, mas com pessoal, professoras de autoconhecimento. Nossa, um presente. Não, é incrível. Mas, assim, dentro, como você falou, você teve que, no início, fazer, né, uma coisa um pouco com ela, justamente para, né, fazer, vamos dizer assim, um trabalho, né, realizar esses trabalhos. Mas, ao longo do tempo, me parece, assim, que você foi fazendo o seu próprio trabalho, assim, dentro dessa linha, né, juntamente com ela, mas você foi criando, acho que, assim, uma linha, né, que hoje eu considero, assim, né, você, assim, ser um seguidor, né, desse trabalho que ela realizava, né, vamos dizer assim, um aluno, um discípulo, né, por exemplo, um discípulo desse trabalho que eu considero, né, que você hoje é o primeiro discípulo, né, talvez, dela.
Porque, olha, o Daime é assim, a espiritualidade é assim. Nunca, nada que aconteceu a gente planejou, imaginou. Né? Nunca. Tudo foi pela intuição. Até ela. Ela sabia, em 88, que ela e eu tinham uma conexão espiritual, pessoal. Eu não sabia nada. Então, não o Daime é assim, você bota o pé no próximo passo e não sabe nada que vai acontecer. Ninguém que chegou no Daime pensando, eu acho que eu vou me fadar, Não, o Daime chama, e o Daime tem um plano, e os seres tinham um plano. E foi isso exatamente que você está dizendo, a gente desenvolveu, mas a gente era também desenvolvido pelo esse tipo de trabalho, porque o trabalho dá pela essa intuição, pelo esse espaço aberto para cada um desenvolver. E o trabalho também desenvolveu. Por exemplo, uma vez lá por exemplo, eu falando do Norberto. Norberto, chegamos com nós, trabalhamos com nós por uns anos, até veio aqui para nosso lugar, primeira vez que Baixinho foi. E depois ele desenvolveu o trabalho dele, que teve outro outro sentimento os guias dele. Esse é o Daime, porque o Daime espalha e o Daime não tem... o Daime é bem menos rígido do que a gente. Então, nós desenvolvemos nós mesmos, nossos mediunidades, todo mundo, desenvolvemos, estamos ainda, e o trabalho mudou, And then when the kids came, it changed again. De novo, quando os filhos chegaram. Zara, que descobriu, ela é uma média de alto dom. Ela era uma moça americana, bonita, e bom, chegou os seres para ela, Baixinho chamou a Jane dentro do tell the story about the gira, when she called you, when she called you me into her room. Baixinho. The first time I came, and I didn't like the gira. Primeira gira, ela não gostou. I'm like, I'm not a gira person. I'm really I'm a Daime person. And eu sou do Daime, eu não sou dessa coisa estranha de gira. And she sent a guardian, sent Ana Pasco to get me, and I went, and she said, okay, you need to lie down. This was but it was in the middle of the gira. It was in the middle of the gira. No meio da gira, ela mandou alguém, Carbona, para pegar a Jane e levar ela para o quartinho da Baixinha. A Baixinha deitou, olha... It was in the other room. They didn't have her room yet. Não, foi antes do quartinho dela, foi outro. E ela Baixinha falou para a Jane, você tem que deitar agora. Deitar comigo. And she curled up around me. E ela abraçou. And I think I must have I went somewhere and I came back in the light of Umbanda. Eu saí do meu corpo, não sei aonde eu fui, mas eu voltei na luz de Oxalá, na luz de Umbanda. E entrei, minha vida completamente mudou. Que legal, que loucura. Me diga uma coisa, a gente, assim, eu tenho muita curiosidade, assim, porque você, vamos dizer, você tem esses anos, né, 27 anos aí nos Estados Unidos, e a gente vai até um pouco afastar, assim, né, do nosso ponto principal, que é a Baixinha, mas, assim, é uma coisa que eu gostaria de que você
é um marco, né? Você, com a questão da legalização, né, aí nos Estados Unidos, assim, eu acho que eu não posso deixar passar isso, e depois a gente volta um pouquinho, né, para você poder nos contar, assim, uma pérola da Baixinha, algo que foi muito marcante, né? Mas antes eu gostaria que você desse um pouco dessa contribuição, né? Que vocês, vamos dizer assim, vocês entraram, né, de cabeça, né, nessa história, e você, assim, é um dos responsáveis pela legalização, pelo Daime, pela entrada do Daime aí nos Estados Unidos, e você teve um momento difícil, uma passagem difícil com relação a isso. Eu gostaria também que você deixasse aqui um pouquinho dessa história aqui para a gente, e depois a gente voltava. Obrigado pela pergunta. Olha, essa é outra coisa também. Sabe, o Daime usa tudo que a gente tem. Por exemplo, então, o Zé Rosa, ele era psiquiátrica, médico, terapeuta, curador. Baixinha era rainha de Umbanda, né? Padre Sebastião já era um grande médium antes de entrar, não é? Então, o Daime pega o que a gente tem e faz uso dos nossos dons e também nossos defeitos para o bem de espiritualidade, para o bem de todos os seres. Então, nós, antes, muitos anos antes do Daime, principalmente eu estava dentro do movimento anti-guerra, movimento da esquerda política nos Estados Unidos. E a gente pegou uma atitude de enfrentar com coragem, com fé, o governo. Graças a Deus, a gente não passou nesse país como, por exemplo, como o Alex Polari passou, como a mãe da Ana passou, dentro da ditadura, mas também foi um aprendizado, e quando chegamos no Daime, a gente sabia, no início, que um dia a gente vai enfrentar o governo e vai legalizar o Daime. No início, esse foi em 93. Legalizamos o Daime em 2009. Nossa. Mas sabemos no início, então organizamos nossa organização, nossa administração, nossa relatório do Daime, tudo com esse visto. Um dia vai necessitar, mas o Daime manda, a gente não... Então, no dia, eu acho que foi mais ou menos 17 de maio de 99, eu estava em Washington, D.C., o outro lado do país, fazendo um trabalho de Daime com o Padre Alfredo. Depois do trabalho, eu queria falar com ele e eu cheguei sentado na cama ao lado dele, ele só com toalha. E ele estava esperando para tomar duche. Eu estava sentado ao lado dele, não sei como aconteceu, o Daime bom manda. Ele virou para mim e ele começou a falar sobre a ocasião quando o pai dele estava na cadeia sobre o Daime. Eu não perguntei nada. Ele, o próprio Padrinho Alfredo, porque ele é Padrinho Alfredo, ele é outra coisa também. Ele começou a falar, meu pai estava na cadeia, blá, 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 tem que ter fé e coragem. Eu falei, olha, que interessante, o homem está falando para mim. 2 dias depois, eu voltei para minha casa, a gente estava ao lado de um homem que morreu nesse dia, foi 19 de maio, 99. O homem da nossa comunidade morreu de AIDS nesse dia. A gente estava no lado dele, rezando, muito bonito. So beautiful.
muito bonita, o ser dele. Voltamos para nossa casa, inocente, não com nada. Encontrei 9 Homens nomes grandes. grandes com armas apontado a gente. É uma história longa, mas a versão curta. Uhum. E foi desarrumando nossa casa com armas apontado a nossos filhos, principalmente Zara era 12 anos, inocente, moça sentado fazendo coisa com computador, um homem grande apareceu com arma, um choque, né? Com certeza. Me levou para a cadeia. Padrinho Alfredo, eu liguei para ele estava na Europa uma semana depois, eu falei, Padrinho, como você sabia? Ele falou, não sei, era alguma coisa no ar. Foi assim. Então, tipo uma premonição, né? Uma coisa que ele estava sentindo, uma premonição, né? De alguma coisa que poderia... Então, eu passei um dia, abri uma história. Um mês depois, por um mês a gente estava com fé, blá, blá, blá. Um mês depois começou o medo. Porque, olha, é uma coisa declarar que a gente vai enfrentar o governo, é outra coisa fazer. Porque o governo é poderoso, o governo tem lei, tem bilhões de dólares, tem armas, tem muita coisa. Né? Então, ficamos um pouco... And they threatened us. E começaram... Eles Eles mandaram alguém do governo para falar com nossos filhos e falou para a gente, olha, tu vai para a cadeia para 30 anos, falou para mim, você vai para a prisão para 30 anos, e nós vamos pegar seus filhos. Foi uma coisa. Começou o medo. Acordei de manhã, se foi junho, acordei com o hino. O hino, eu não sabia que hino. Que hino era? Que é um hino? Liguei para a puxadora e ela falou, olha, é Padrinho Alfredo, número 123, que fala assim, como assim? A soberana Virgem Mãe é a firmeza do meu inário, e a quem eu sou entregue, ela é minha advogada. Lindo esse meu, lindo. E a gente, ok, porque advogada, também advogada, mas também em inglês é lawyer. Ela é advogada, a gente estava na mão dela. Então, o medo sumiu. Nunca mais. Mas demoramos uns anos, porque, principalmente, vamos ficar na verdade, principalmente a dificuldade não foi o governo, principalmente a dificuldade foi entre o povo do Daime. Porque a gente sabe que nosso povo temos muita verdade de coração, mas também tem, como o nosso irmão falou, tem muito ego, tem muita opinião, tem muita coisa que a gente tinha que navegar por muitos anos. É uma história longa, um dia. Mas no final, 2008, setembro de 2008, a gente entrou em frente de um juiz, um homem de 84 anos, bem conservador, mas bem legal, um homem muito legal. Entramos nosso pedido, dizendo que estamos uma religião realmente, estamos ligados com esse povo da floresta, quem tem origem legal, real. Estamos cuidando de todo mundo,
Nunca tivemos ninguém que passou assim, nunca rolou, nunca foi para o hospital, não fez crime, então, E seu juiz, estamos pedindo só para praticar nossa religião sem medo do governo. Realmente a gente não tinha medo, mas falar para ele, olha, ele já falou para a gente várias vezes. E o juiz examinou, tivemos uma como se diz, audiência em frente dele, foi muito interessante, e entramos, essa audiência era no dia de São Sebastião, 2000, e saiu a decisão dele no dia de São José. Nossa! 2009. Que maravilha! Do padrinho, Sebastião, e do seu filho também, São José, ajudando. Que bom! Porque muitas vezes, sabe, dentro dessa dificuldade entre o povo, eu rezei por 2 anos, antes de a gente entrou em frente do juiz, eu rezei todos os trabalhos. Eu falei, padrinho, se eu estou errado, se eu estou fazendo uma coisa do meu ego, por favor, fala para mim claramente e eu vou deixar. Todo. Um mês antes a gente entrou, ele falou para mim, olha, meu filho, já falei todo o tempo todo, todas as vezes, você está certo. Eu não vou falar com você mais. ou você me acredita, ou deixa. Então, eu me calei e a gente entrou. Ai, que bacana, que legal. Isso é muito importante, assim, eu queria deixar isso registrado, assim, dessa sua contribuição, né, dessa sua participação na doutrina, né, na doutrina como um todo, né, não só na história da flor, mas, assim, na doutrina. Isso é um fato importantíssimo, assim, que a gente tem que agradecer aí, né, apesar de tanto sofrimento também, mas... né. E outra coisa, vou dizer mais uma coisa. O porquê que a gente ganhou nossa vitória foi pela união. Foi pela união. Sabe, o povo do Daime, tem pessoal no Daime que tem condição, tem muita gente no Daime que não tem condição. E realmente a gente pediu, recebeu muito dinheiro, mas não foi pela isso. Foi pela união que fizemos com o pessoal aqui no Oregon, com o pessoal no Brasil. No final, o Alex Polari, Padrinho Alfredo, apoiou a gente. Né? Pessoal dos Estados Unidos, tem outro grupo também, que no final apoiou a gente, mas principalmente entre nós aqui no Oregon e outros estados, fizemos uma união de coração, de intenção. E foi pela isso que a gente ganhou. Que bom. Esse é o poder, o poder que o Daime tem. Só o povo do Daime só tem poder de união. E também o oposto, nossa desunião, faz a gente sofrer. Exato. Uhum. Tem razão. E me diga uma coisa, sendo assim, né, a Baixinha, ela fez algumas visitas a vocês aí nos Estados Unidos, inclusive tem algumas gravações dos mensageiros, né, que, assim, são maravilhosas, assim, já até compartilhamos. E nessas idas e vindas dela, não sei quantas foram, mas, assim, o que você traz aí de lembrança, assim, forte dela aí junto com vocês? Eu estava pensando, antes de você falou agora, porque foi alguma coisa, não é? Baixinha, nunca
Okay, I'll tell the beginning, and then eu vou falar o início. Jane falou, vai falar. Então, entre 2001 e 2005, muitas vezes eu falei, mamãe, vem para minha casa, vem para minha casa. E ela fala, não quero, não gosto de voar. Ela tem ódio, medo de entrar no voo. Não gostou nada do voo. Como o Caboclo Tupinambá fala, assadura. Ele fala, o avião é assadura, ele falou. Eu falei, não. Ele falou, não. Abril 2005, ela me ligou e falou, meu filho, eu vou para a tua casa. Eu fiquei de novo chocado. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho lugar para ela trabalhar, blá, blá, blá. Então, é outra história, mas a gente fez nosso lugar, nosso templo aqui na floresta para ela vir e trabalhar, porque eu não pude aluguel um lugar para a rainha trabalhar, temos que ter um nosso próprio... Então, foi assim. E... Well, to have Baixinha living in our house for a month was heaven. Imagina ela morando em nossa casa por um mês. Foi We got to do her nails and limpamos a ela, cuidamos she dela. Never liked showers, but bota ela no duche que ela não gostou. And Ana Pasqua was with her. E Ana Pasqua também. And Marcelo came the first couple times. Não, Marcelo came after. After? Depois, Marcelo também. O Nilo reentrou no Daime pelo nosso trabalho também. Agora ele saiu de novo, mas foi um período que ele entrou. And it was fabulous. Foi incrível. Foi maravilhoso. And I got to cook for her and take care of her. Eu cozinhei para ela, cuidou dela. And then we could walk for 2 minutes and go and drink Daime together. E nosso lugar é 1 minuto de andar daqui. Então, fomos para trabalhos com ela, fizemos o inário dela inteiro, primeira vez fora do Brasil, fizemos os mensageiros de cura, primeira vez aqui, mas fizemos o inário dela, Fada Branca, várias vezes, com ela. Foi incrível. Imagina que ela... E olha, outra coisa também, tu sabe, Clarice, todo mundo que conhece a Baixinha era uma figurana, ela, figura. É muito engraçado ela, muito engraçado. A gente ri muito, muitas vezes. Vou contar uma história. E sabe que ela entrou nesse negócio que ela tivemos restrição a comida dela, porque a condição dela. Mas ela gostou de comer, gostou de tomar café com muito açúcar. Gostava de um café. E foi uma batalha diariamente com esse negócio, porque ela, às vezes, a gente deu um café para ela. No, I give her coffee. Give her coffee. It wouldn't have enough sugar, and she'd spit it on the floor. Ela cuspiu. Tem pouco açúcar. Quero mais! Uma vez, a Ana Pasqua não deu para ela um biscoito, porque ela já comeu. A Ana falou, não, mamãe, não é bom para você. E ela começou a correr atrás da Ana com um negócio, um tipo, não é uma faca, mas uma coisa de metal para bater. A Ana, não, quero biscoito. A gente ria muitas vezes, e ela era incrível, ela fez coisas, e também, o próximo minuto, se para mim, eu vi a ela
quando ela estava canalizando uma coisa verdadeira, o rosto dela mudou, a cor dela mudou, ela começou, tipo, roxa aqui, e os olhos brilhou, né? E várias vezes, antes disso, e a gente brincou, e ela falou alguma coisa, sabe? Às vezes a gente fez, mas quando ela mudou essa cor, presta atenção. Uhum. Então, porque o que ela foi para falar foi uma coisa, não foi dela. E a gente aprendeu quando ela estava séria, né? E ela fez coisas incríveis. Tem muitas. Todo mundo que trabalhou com baixinha tem aqui. Olha, vou dar um exemplo. Você falou com nosso filho. Nosso filho, ele não queria tomar Daime no início. Ele era cientista. Ele falou: eu não acredito nessa espiritualidade. Mas ele encontrou baixinha e amorou ela. Ele queria ficar com ela. Ele veio para tomar Daime. Na época, ele estava morando com uma situação, não foi bom, foi mal para ele, bebendo muito, blá. Foi para o Daime. Eu dei para ele um copo cheio de Daime, ele deitou na floresta, ele recebeu uma voz. O guia dele falou: você tem que sair da onde você está morando, morar com um amigo só, que tem que entrar na universidade para estudar para ser médico. Recebeu. Próximo dia, e eu não nem eu falei com baixinha. Próximo dia, baixinha recebeu o preto velho dela, falou para o filho, falou: vem aqui, meu filho. E o preto velho falou: você tem que sair aonde você está morando, morar com um amigo, entra na universidade para estudar remédio, para ser médico. Foi assim. Nossa, que legal. Jonathan, me fala assim, dentro, né, está chegando um pouco aqui é muita história para a gente contar, a gente precisava de horas, né, de conversas para a gente poder estar aqui se deleitando de tanta informação, de tanto conhecimento, né, desse trabalho, desse legado que ela deixou, né, desses ensinamentos, assim, e eu gostaria, assim, que você pudesse aqui nos deixar, você e a Jane aqui, o que esse legado, né, que ela deixou, né, que vocês tanto conviveram, que vocês tanto aprenderam e trabalharam juntos também, o que ele hoje pode, assim, nos trazer nesse momento, assim, na qual estamos vivendo, nesse momento hoje de que, inclusive, que está nos proporcionando aqui hoje essa conversa, né, online, mas, assim, um momento pandêmico, né, que a gente está vivendo hoje, assim, o que a gente pode trazer para a gente nos fortalecer um pouco, né, com tudo que ela deixou aí, com todo esse legado que ela né, pôde proporcionar para seus filhos, né, para todos aqueles que chegam ainda hoje na flor da montanha e podem sentir e sente, né, a vibração desse amor, né, dos ensinamentos dela. Pode ser. Olha, muita coisa, mas estou pensando assim, ela ensinou, como eu falei, principalmente pela que ela mostrou, sabe? Porque, por exemplo, ela me ensinou muito de cura, mudou completamente meu jeito de curar, minha mediunidade, mas principalmente pela o que ela mostrou. E o que ela mostrou foi assim: espiritualidade é real. Não é nada, não é necessário inventar nada. É real. O astral existe, os seres existem. Também existem zombateiros,
existem obsessores, existe tudo. A necessidade é que a gente se conhecer, firmar no coração para ter discernimento do que é e do que não é. Mas existe. Não é necessário, vou falar de novo, não é necessário inventar nada. Não é, e não é necessário, e é perigoso entrar em do fanatizado, fica encantado com nossa mediunidade, nosso próprio blá, blá, blá. Não, ela não era assim. Ela mostrou a realidade da espiritualidade, é uma coisa. Outra, ela falou e ela mostrou, olha, a gente vai sofrer. Sofrimento faz parte da vida. Mas pode sofrer com alegria. Pode sofrer com fé. E vai passar. Ela falou, olha, outra coisa, eu vou te dizer. Eu traduzi muitas vezes para muita gente, né, com baixinha. Pessoal de mundo inteiro, de Japão, de Holanda, dos Estados Unidos, muito, blá, 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 de São Paulo. E o pessoal veio para baixinha e falou, olha, baixinha, blá, 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 né? Isso, aquilo, eu estou sofrendo, 90% das vezes ela falou, meu filho, paciência, tudo que tem seu tempo, calma, paciência, tudo tem seu tempo. Na realidade da baixinha, às vezes, ela não tem paciência nenhuma. Mas ensinava. Às vezes, mas ela mostrou isso. Outra coisa, pode ser como você é. Ser como você é. Não tem como o nosso irmão falou antes, o ego não tem valor na espiritualidade. Ela era como ela era e quem ela era. Sempre, todo o tempo todo. Well, and Baixinha taught with a lot of humility. Ela ensinou com muita humildade. And so that was where she could put all the ego desire, but put humility in front of the ego desire. Ele falou que todo mundo tem ego, todo mundo tem desejos, né? O caboclo Tupinambá falou, seu desejo tem poder. Mas Jenny está dizendo, ela botou o coração em frente de tudo. É muito importante. Outra coisa, vou te dizer, não sei, eu acho que, Cléris, você estava. Foi o trabalho de aniversário dela. A gente estava... Viva Baixinho! Viva! E ela gritou, viva eu! E todo mundo ria. Mas ela falou, olha, se eu não amo de mim, quem vai me amar? Outra coisa, se amar, se respeitar com humildade, com coragem. Isso é verdade. E a cura, como eu falei, a cura é real, os seres são real. Não precisa entrar no egoísmo de mediunidade. Fica com calma, E cada um tem seu dom. O dom dela era incrível, é imenso. Nosso dom é o que é. E todo mundo tem valor. Né? Tem seu valor e todo mundo merece amor. Muita gente chegou para a Baixinha, perturbada, rebeldia, muita coisa. Olha, e realmente ela não gostou de todo mundo. E, olha, às vezes eu estava com Baixinha e alguém chegou que ela não gostou, e eu fiquei muito agradecido que ela me gostou.
Porque Não, e ela não tinha, assim, ela não fazia, não, ela fazia caras, né? Quando ela não gostava mesmo, né? você vê, pode ver. Ela amou todo mundo, Mhm. sabe? Mas Ela, sabia receber. ela amou todo mundo. E ela fez coisas incríveis. Pessoal, quantos filhos ela criou? Alguém falou 15, 16? Ela criou porque foi o jeito dela. E todos iguais. Ela hã? Literalmente criou na casa dela. Foi assim. O que Deus te apresenta, fazer. Foi isso. Yes. O que Deus te apresenta, fazer. Porque esse é o caminho espiritual. O caminho espiritual dela não foi meditar e não. Foi sua vida é uma prenda espiritual, viver sua vida. E o que Deus te apresenta, faça. And learn from it E aprender. E ensinar os outros, if they want. se eles querem. E foi isso, não é? E muitas outras, Muito. mas E também. quem pôde aproveitar, que aproveite esses ensinamentos, né? E possa tentar, pelo menos, praticar, né? Exatamente. Porque é muito simples, né? Muito simples. Eu vejo assim, né? Assim, mas é por amor, né? Dedicação ali, ela era o que era, É. né? E outra coisa, Tinha. quando tem fome, comer. Olha, fico muito agradecida aqui a participação de vocês dois, né? E assim, desejando muito que rápido isso passe para que vocês possam voltar aqui, Meu Deus. festejar. Esse ano era seus 70 anos, né? A gente não festejou no 1º de maio, Imagina. Não, mas mas a olha, gente. esse me dá motivo para ficar firme e Sim. saudável para a gente celebrar de novo. Com Junto. certeza. E a gente vai estar aqui esperando, se Deus quiser. Isso tudo vai passar e tem que passar, né? E aproveitar novamente, né? Fazer os trabalhos juntos, né? Recebê-los, né? E eu só tenho que agradecer a presença de vocês sempre aqui. É muita, né? É uma alegria. Para ela, então, era alegria, né? Quando vocês estavam para chegar, né? Todos percebiam, né? E até hoje, né, uma alegria, assim, quando vocês chegam, né, que vocês estão aqui no maio, ou final de ano, em novembro, enfim. E eu aguardo que isso seja, assim, o mais rápido possível, para que a gente possa estar juntos novamente na igreja, né, nos dias que vocês possam estar aqui. E agradecer pela participação, por essa oportunidade dessa conversa, por esse pequeno projeto que a gente está aqui tentando, né, realizar, que são as lembranças de cada um, né, cada um vai contando um pouquinho desse livro, né, que ela deixou aberto, né, Não é? porque todos tiveram oportunidade aí de trazer um pouco dessa lembrança. E é isso que a gente está tentando fazer aqui nessas conversas. Então, eu só tenho que agradecer a vocês. E olha, Cléria, eu quero agradecer e dar muito respeito para você, para o esforço e esse projeto que você está fazendo. Eu sei que você está seguindo com fé, com coragem, com força. E Sim. pode contar para a gente, porque estamos juntos nessa missão. Mas quero agradecer muito, porque você já mostrou o outro ensinamento dela, cuidado
do povo. O que Deus te apresenta, você está fazendo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito respeito. Muito obrigada também. Obrigada a vocês. Eu só tenho que agradecer, né? Eu estou agradecendo assim o que eu pude receber, na verdade, né? Deixar essa memória dela aí para que os outros possam ter a oportunidade de conhecer um pouco mais. Cada um, né, com aquilo que pode oferecer, né? E eu tenho essa vontade, né? E ao pouquinho a gente vai aqui junto com os irmãos traçando aqui, né? Muito obrigada, Tom. Muito obrigada, Jane, que a gente possa estar em breve se revendo aqui. Esse nosso plano, vamos ver aqui o que é o plano de Deus, mas às vezes o plano da gente também é o plano de Deus. Tá bom, querido. Muito obrigado. E muito obrigado, Gabriel. Deus te abençoe.